Oi, sou o professor Marco Aurélio e vamos falar agora sobre tensão elétrica. O que é uma tensão elétrica? Vamos fazer uma comparação com tensão mecânica. Um objeto mecânico, pega uma caneta, por exemplo, você pode colocar dois tipos de tensão sobre essa caneta. A tensão de tração e a tensão de compressão. A tração mecânica e a compressão mecânica. Isso daí é mais fácil entender, porque é mecânico, faz parte do nosso dia a dia. E a tensão elétrica também pode ser de dois tipos. Pode ser positiva ou negativa. Então, sempre que você ouvir falar de tensão elétrica, imagina isso. Imagina que é como se fosse, vamos dizer assim, uma força que está agindo, que pode ser de tração ou compressão numa caneta, por exemplo. Agora, a tensão elétrica, ela atua em partículas carregadas. Tá? Então, quando nós temos cargas elétricas com potencial elétrico diferente, você vai ter aí uma tensão elétrica entre essas duas partículas. E como que a gente pode imaginar um sistema mecânico com uma tensão parecida com a elétrica? Se você imaginar, por exemplo, o potencial gravitacional, quanto maior a altura do objeto, maior é o seu potencial gravitacional. Quanto menor a altura, menor é o potencial gravitacional. Tem o potencial elástico, por exemplo, né? Quanto maior o esticamento ou a compressão do material elástico, maior o potencial elástico. Quanto menor a deformação, menor o potencial elástico. E sempre que você tem aí uma variação de potencial gravitacional ou potencial elástico, você tem aí uma DDP, uma diferença de potencial, então você tem aí uma tensão. Então sempre que você muda a posição de um material elástico, uma almofada, ou você muda a altura de um objeto, você aplicou aí uma tensão mecânica. Da mesma forma você tem a tensão elétrica. A tensão elétrica ela existe quando existe uma variação de potencial, mas não potencial gravitacional, nem potencial elástico, mas sim potencial elétrico. Então, quando há uma diferença de potencial elétrico, você tem aí uma tensão elétrica. Ou então, quando você tem uma partícula carregada eletricamente e você muda o potencial elétrico dela, você aplicou a essa partícula uma tensão elétrica. Então, dessa forma, fica fácil você comparar a tensão elétrica, o potencial elétrico, com a tensão mecânica e o potencial mecânico. Dessa forma, talvez você enxergue melhor a definição. Essa é a definição, a ideia intuitiva de potencial elétrico e tensão elétrica. É isso aí.